Apocalipse capítulo 3, nós vamos meditar nesse texto que é uma carta. 3, a partir do verso 14, é uma carta que o Senhor Jesus instrui que o seu servo João envie para uma igreja da Ásia chamada Laodiceia. Eu quero colocar aqui para você o contexto, o pano de fundo no qual se deu o envio dessa carta. Amados, a igreja primitiva, logo depois que o Senhor Jesus foi assunto aos céus, a igreja experimentou um momento de uma grande expansão. Muitas pessoas entregaram sua vida a Cristo e começaram a viver um momento muito glorioso da igreja. Mas ali no ano 64, essa igreja ela começa a sentir uma forte perseguição por parte do império, começando com o imperador Nero, que acusou os cristãos de serem responsáveis por um incêndio que destruiu grande parte ali de Roma. E aí, em 86, um outro imperador chamado Domiciano, conhecido como segundo Nero por sua crueldade, ele vai tomar o apóstolo João, que nesse tempo agora era o último dos apóstolos, todos os demais tinham morrido pelo viés do martírio, e João, somente João está vivo, e ele é então exilado por Domiciano numa ilha ali no mar Egeu, chamado a ilha de Patmos. E quando João está exilado, já de idade avançada, ali ele tem uma revelação, ele recebe uma mensagem do Senhor e uma instrução para escrever sete cartas para 7 igrejas da Ásia. E ele vai escrever cartas então para a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E a carta Laodiceia, essa que é a última das 7 igrejas, foi a igreja que recebeu uma repreensão mais severa do Senhor Jesus. Mas apesar disso, queridos, a vontade do Senhor para aquela igreja, para as pessoas daquela igreja, para o anjo daquela igreja, é que ele ouvisse a voz de Deus, abrisse o seu coração, abrisse a porta, a fim de que o Senhor pudesse ter comunhão com a igreja, e assim eles se tornassem vencedores. Então eu quero conversar com você nessa manhã sobre a igreja de Laodiceia. O tema da nossa mensagem nessa manhã é ouvir, abrir, cear e vencer, ou se tornar um vencedor. Então vamos lendo o texto versículo a versículo e vamos comentando. Em primeiro lugar, como que Jesus se apresenta, como que Jesus se revela a essa igreja de Laodiceia. No verso 14 nós vemos o Senhor dizendo: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Perceba os adjetivos, os termos que o Senhor Jesus está utilizando para se apresentar a essa igreja. Primeiro ele diz: estas coisas diz o Amém. A palavra Amém, querido, significa que assim seja, que aconteça conforme foi dito. Jesus está se apresentando para essa igreja dizendo exatamente isso: eu sou aquele que cumpro o que determino, o que eu disse que vai acontecer. Jesus está fazendo uma declaração para essa igreja que ele não tem compromisso com o que ela determina, ou o que o pastor daquela igreja determina, mas ele diz: eu cumpro aquilo que eu disse, aquilo que eu determino. Por isso ele é o Amém. E ele vai se apresentar também como uma testemunha fiel e verdadeira. Você já deve ter ouvido que existem testemunhas falsas ou testemunhas infiéis. O Senhor Jesus se apresenta dizendo: eu não sou nem falso nem infiel, portanto eu tenho um compromisso com a verdade. Eu declaro a verdade de uma forma imparcial. Eu não vou manipular a verdade sendo infiel, e eu não vou ocultar ou mentir sendo uma testemunha falsa, mas eu sou uma testemunha fiel e verdadeira. E ele vai se apresentar ainda como sendo o princípio da criação de Deus, aquele em quem todas as coisas foram criadas por meio dele. Tudo, a origem,
a fonte, o surgimento de tudo, a causa ativa de tudo. Ele está se apresentando: eu sou a origem de todas as coisas. E aí, queridos, ele vai fazer duas denúncias muito sérias para essa igreja. A primeira denúncia está nos versos 15 e 16. A primeira denúncia é que o Senhor não tolera a mornidão espiritual. Vou repetir: o Senhor não tolera a mornidão espiritual. Eu não sei se você já prestou atenção ou percebeu isso, que a nossa natureza humana, ela tem uma tendência. Parece que quanto mais nós prosperamos, quanto mais nós alcançamos um patamar de vida, uma condição confortável, abastada, próspera, mais nós nos distanciamos do Senhor. Parece que quanto mais nós nos tornamos prósperos, nós pensamos que dependemos menos de Deus. E começa então um processo de esfriamento. Nós vemos isso se repetindo na nação de Israel. Quando eles prosperavam, eles se esqueciam do seu Deus e passavam a seguir a outros deuses, a adorar outros deuses. E aí vinha um tempo de uma disciplina, de um juízo do Senhor sobre a nação, e aquela nação entrava então num período de grande sofrimento, de agonia, ao ponto que eles então buscavam a Deus e clamavam por socorro. Parece que os tempos difíceis, as provas, as lutas, nos fazem buscar a Deus, levam o nosso coração a se voltar para Deus e reconhecer que precisamos dele. Mas o oposto também é verdade: quanto mais prosperamos, menos tempo nós temos para o Senhor. E o Senhor vai falar exatamente sobre essa questão da mornidão espiritual. Verso 15 e 16 de Apocalipse 3, ele diz: você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os seus olhos, a fim de que você possa ver. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. O que estava acontecendo aqui com essa igreja? A cidade de Laodiceia, queridos, ela fora construída no cruzamento de duas principais rotas comerciais. E isso proporcionou com que essa cidade prosperasse muito, porque todos os comerciantes passavam por ali, e naquele cruzamento daquelas duas rotas principais de comércio, eles paravam ali, faziam seus negócios, e essa cidade, ela se tornou uma das cidades mais ricas da Ásia. Ela tinha um sistema bancário muito sólido, de tal forma que no ano 60, essa cidade foi acometida por um terrível terremoto, e embora o Império Romano, os cofres públicos do Império oferecessem recursos para reconstruí-la, eles recusaram e disseram: nós não precisamos, porque nós temos condição de reconstruir a cidade. Então ela era uma cidade muito rica, muito opulenta. E por que tinha toda essa riqueza? Porque eles tinham duas principais indústrias, ou dois principais produtos ali naquela cidade. Eles tinham uma forte indústria têxtil, principalmente a produção de lã, e eles exportavam os tecidos, a produção, para outros países. Por isso que o Senhor Jesus está falando assim: olha, eu aconselho que você se vista adequadamente, porque o que você pensa que você está vestido, mas na verdade você está nua. E eles tinham um outro produto, que era o chamado pó da Frígia, que era uma espécie de colírio que eles produziam ali. A Laodiceia se tornou famosa pela produção desse medicamento, que também eles vendiam
e exportavam para outras nações. E é por isso que Jesus vai dizer para essa igreja: você é cega. Eu aconselho que de mim você compre colírio para os seus olhos, para que você possa ver. O que Jesus está dizendo aqui? Olha, porque você tem muito dinheiro no banco, você pensa que você é rico. Porque você produz o melhor colírio da Ásia, você pensa que você enxerga. Porque você produz os melhores tecidos, você tem uma indústria têxtil muito forte, você pensa que está bem vestida. Mas na verdade você não sabe que você é infeliz, pobre, cega, miserável e nu. Veja, queridos, essa denúncia do Senhor Jesus nos traz um alerta, porque nós estamos falando aqui de uma igreja. E o grande perigo que existe é quando a gente pensa que está bem, aos nossos olhos parece que tudo está bem, mas a perspectiva do Senhor quanto à nossa vida está bem diferente da nossa visão e da nossa compreensão. Então, a melhor coisa que eu e você podemos fazer cotidianamente, todos os dias, ao levantar, é dizer: Senhor, sonda o meu coração, esquadrinha-me, vê se há em mim algum caminho mau, abre os meus olhos, dá-me compreensão e entendimento de pensamentos, atitudes, decisões, comportamentos que não agradam ao Senhor. Essa atitude de humildade, de dependência do Senhor, vai nos fazer conservar uma vida de temor a Deus. O problema é quando a gente começa a prosperar, e eu já não tenho mais tempo para a igreja, já não tenho mais tempo para lembrar, para orar, para buscar a Deus, porque eu alcancei um estado de que eu acho que não preciso tanto mais disso. Não é que eu deixei de crer em Deus, a igreja cria em Deus, era uma igreja, mas ela não dava mais a mesma atenção, o mesmo amor, a mesma dedicação e o mesmo reconhecimento de que dependia do Senhor. E essa cidade de Laodiceia, apesar de toda essa prosperidade que experimentou, ela tinha uma fraqueza. Ela foi construída em função estratégica do cruzamento de duas rotas, mas aquele lugar onde ela foi construída não havia provisão de água. Como que uma cidade vai viver sem água? E aí essa cidade, ela estava localizada entre duas outras cidades conhecidas ali. Havia Hierápolis mais ao norte, que era uma cidade conhecida por uma abundância de águas termais, e essas águas recebiam visitantes porque as pessoas acreditavam nas suas propriedades medicinais, nas suas propriedades de cura. Então Hierápolis estava ao norte, tinha Colossos ao sudeste. Colossos, o oposto de Hierápolis, era conhecido por suas águas frias, que desciam do monte, e as pessoas iam ali para se refrigerar. Porém, Laodiceia não tinha provisão de água. Então o que eles fizeram? Eles construíram um aqueduto de mais de 10 quilômetros e traziam a água. Só que quando essa água chegava em Laodiceia, ela estava tépida, ela estava morna, ela estava intragável. E aí Jesus vai usar essa figura para escrever essa igreja, dizendo: olha, porque você não é frio e nem é quente, mas é morno, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Por que Jesus usa essa figura? Os habitantes, os crentes de Laodiceia entenderam muito bem quando receberam essa carta, porque o que acontecia quando alguém visitava Laodiceia pela primeira vez, não conhecia aquela cidade e ia beber água, ao colocar aquela água morna, salobra na boca, a vontade que tinha era de repulsa, de vomitar, de cuspir fora. Demorava um tempo até que as pessoas se acostumassem com aquela água. E Jesus está dizendo: olha, você está sendo intragável com esse comportamento de mornidão. Agora pense nisso, o que significa mornidão? Se a gente olhar a frieza como um aspecto da espiritualidade, onde a pessoa absolutamente não conhece a Deus, é uma coisa. A forma que eu me relaciono com uma pessoa que não conhece a Deus é uma estratégia de tentar alcançar aquela pessoa
para Cristo, pregando a verdade, anunciando a palavra, aquela pessoa não conhece. Uma pessoa, vamos dizer, espiritualmente quente, fervorosa, né? Zelosa pelo Senhor, é aquela pessoa que tem o primeiro amor, apaixonada pelo Senhor. Mas quando você tem uma temperatura morna espiritual, significa alguém que um dia esteve zeloso, mas ele foi esfriando, 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 até chegar numa condição de mornidão. Ou seja, se você mescla o quente, o fervendo com o frio, você tem uma temperatura morna. Se você mescla uma vida fervorosa que busca a Deus com algumas práticas de uma vida que não teme a Deus, que não conhece a Deus, se você começa a fazer concessões na sua vida, em comportamentos, em atitudes, em palavras, em decisões, em reações, que não são comportamentos que glorificam, que alegram o coração de Deus, se você começa a negociar valores, sem perceber, você está se tornando como Laodiceia, morno espiritualmente. E quando alguém que conhece a palavra de Deus, alguém que recebeu a revelação, que tem entendimento da palavra de Deus, essa pessoa deixou de valorizar a preciosidade de tudo aquilo que recebeu da parte de Deus, para viver um padrão, um estilo de vida mundano, ou que não faz diferença diante daqueles que não conhecem a Deus. Isso nos coloca numa posição de intragáveis, de inaceitáveis. É essa denúncia que o Senhor está falando a Laodiceia. Ele vai dizer: estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. A segunda denúncia que o Senhor faz para essa igreja é que ele não tolera o orgulho nem a arrogância. Veja comigo os versos 17 e 18 de Apocalipse 3. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os seus olhos. O que acontece, queridos, é que Laodiceia pensava de si além da realidade. Laodiceia acreditava que era uma igreja pujante, que era uma igreja próspera. Laodiceia, vamos usar assim uma figura para os nossos dias atuais. Era aquela igreja grande, confortável, com o que havia de melhor de tecnologia, de climatização, de recursos, de toda uma estrutura assim, sabe aquele lugar que você entra e fica maravilhado, e dizer: puxa, tudo perfeito. Laodiceia se sentia assim: olha, nós não temos falta de nada, nós somos ricos. Ela se achava uma igreja muito feliz porque tinha muitas pessoas ali, ela achava que estava tudo certo, que tudo estava agradando a Deus. Há comentaristas que dizem que a frequência à igreja era um verdadeiro desfile de moda, por causa que as pessoas se vestiam muito bem. E pior do que isso, Laodiceia achava que tinha uma excelente visão espiritual, que enxergava, que tinha compreensão, que tinha compreensão das coisas. E o Senhor Jesus fala assim: olha, na verdade você pensa que é feliz, mas você é infeliz. Você pensa que está bem vestida, mas está nua. Você pensa que tem visão e compreensão espiritual, mas você é cego. E miserável. Então, amados, nós precisamos parar e pensar: como que está a minha condição diante de Deus? Porque quando eu me sinto independente de Deus, ou que não preciso, às vezes a gente não vai verbalizar isso com palavras. Dificilmente alguém vai abrir a boca para dizer: eu não preciso de Deus. Mas
o nosso comportamento, as nossas atitudes, muitas vezes estão gritando exatamente isso. Pastor, como que eu declaro que eu não preciso de Deus? Quando você diz que não tem mais tempo para Deus. Quando outras coisas se tornaram mais importantes do que aquele momento do lugar secreto, do quarto com a porta fechada, aquele momento do coração quebrantado que não se apressa em deixar a presença do Rei. Quando o ritmo da sua vida tomou uma proporção que o seu tempo com Deus, a sua dedicação, a sua devoção ao Senhor vai diminuindo, automaticamente você está proclamando com o seu estilo de vida: eu não preciso de nada, eu tenho tudo. Mas, queridos, apesar dessa forte repreensão que o Senhor traz para a igreja de Laodiceia, Ele traz algumas promessas. E eu queria ver com você a primeira delas, nos versículos 19 e 20. A primeira delas, e tão importante, é que o amor e perdão do Senhor estão disponíveis para os que se arrependem. Você pode dizer glória a Deus? Pode ser que você chegou numa situação de você ter se distanciado do Senhor. Você foi tão atraído, você acumulou tanta riqueza, você é uma pessoa próspera, um homem de negócios, você tem tantos compromissos, uma agenda tão cheia, você está dirigindo os melhores carros, você está morando na melhor casa, e você chegou um momento que percebeu que todas essas coisas têm consumido tanto o teu tempo, a atenção, ganharam o teu coração, se tornaram um verdadeiro ídolo, mas em algum momento é como que os teus olhos abrem e você percebe: puxa, eu fui para longe do Senhor. E quando você percebe isso e se arrepende e se humilha, há perdão disponível para você. Olha aí o que diz o verso 19 e 20: eu repreendo e disciplino aqueles que amo, portanto seja zeloso, a palavra que é fervoroso, ardente, e arrependa-se. Queridos, Deuteronômio 8:5, livro de Deuteronômio 8:5, olha o que o Senhor fala sobre o seu compromisso para com os filhos. Ele diz: portanto saibam em seu coração, assim como um homem disciplina o seu filho, assim o Senhor seu Deus disciplina vocês. O autor aos Hebreus, no capítulo 12, vai falar a mesma coisa: vocês não estão sem disciplina, sem repreensão. Porque se alguém está sem disciplina, sem repreensão, essa pessoa não é filho, mas é bastardo. Uma das responsabilidades do papel de um pai é disciplinar, é corrigir quando vê o seu filho tendo um comportamento, uma atitude errada. E aqui o Senhor está trazendo essa palavra para a igreja, dizendo: olha, eu estou trazendo essa repreensão, eu estou trazendo essa palavra dura, porque aos meus olhos vocês ainda são filhos, e eu amo, e eu disciplino a quem amo. Queridos, a melhor coisa que nós podemos nos dar conta é que somos filhos, e que quando nós tomamos um caminho errado, uma decisão errada, com motivações que não agradam a Deus, nós podemos gozar, desfrutar, nos alegrar de saber que é um pai que nos ama e que vai nos corrigir, e que vai dizer: filho, isso está errado, mude, abandone esse comportamento, porque o que eu tenho para você é o melhor. Outra promessa que ele faz para essa igreja, e aqui essa promessa entra no trilho, naquilo que nós temos pregado desde o início do ano, domingo após domingo, sobre a importância de ouvir a voz de Deus. Está lá no versículo 20. Essa segunda promessa diz o seguinte: quem ouvir e abrir a porta desfrutará de comunhão com Deus. Quem ouvir e abrir a porta desfrutará de comunhão com Deus. Olha o que diz o versículo 20 de Apocalipse 3. Eis que estou à porta
e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Eu queria que você entendesse que o Senhor Jesus está aqui dizendo para a igreja: não basta ouvir a minha voz. Nós temos pregado domingo após domingo sobre a importância de ouvir a voz de Deus, pregamos sobre que é necessário para ouvir a voz de Deus, falamos sobre a importância de praticar aquilo que nós ouvimos do Senhor, mas aqui o Senhor está dizendo que é preciso abrir a porta. Pense nesse gesto de abrir a porta, pense na sua casa. Você tem uma casa, você mora em um lugar. Para quem você abre a porta da sua casa? Queridos, abrir a porta é um gesto de confiança, é um gesto de intimidade. Abrir a porta significa dar as boas-vindas, aceitação. Você não vai abrir a porta para um estranho, você não vai se colocar numa situação de risco. Você abre a porta para quem você conhece, para quem você está dizendo: entre, você é bem-vindo. E Jesus está esperando isso. Veja a que ponto chegou a igreja de Laodiceia. Tudo estava acontecendo, tinha louvor, tinha um culto, tinha palavra, tinha pregação, tinha os irmãos lá em comunhão, tinha tudo, menos uma coisa. Só uma coisa faltava naquela igreja. Sabe o que, queridos? Jesus. Jesus tinha ficado de fora. Todo mundo tinha entrado na igreja, tudo estava acontecendo, tinha luxo, tinha pessoas bem vestidas, tudo parecia estar bem, mas Jesus estava de fora. E aí ele vai dizer aqui: olha, eu estou à porta e bato, eu quero entrar na igreja. Não sei o que aconteceu com a igreja, que de alguma forma eles colocaram Jesus para fora da igreja, chegaram ao ponto em que Deus nos livre, como a igreja missionária evangélica de Filadélfia, de nós nos tornarmos tão opulentos, tão sofisticados, e nós estamos fazendo tudo isso aqui, e o Senhor Jesus está de fora. Irmãos, não vai valer nada, não vai valer nada. Ele é a razão de nós estarmos aqui, é por Ele. Nós não viemos aqui por causa das canções, nós não viemos aqui por causa do pregador, nós não viemos aqui por nenhuma outra razão. Se você entrou aqui por qualquer outra motivação, está errado. Corrija o seu coração. A razão de você estar aqui é uma: glorificar e exaltar aquele que é digno e dar a Ele toda a honra. Então não basta ouvir, é preciso abrir a porta. Abrir a porta é um ato de confiança. João capítulo 10, versículos 1 a 3, Jesus diz assim, João 10, 1 a 3. Em verdade lhes digo que quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Veja que Jesus não forçou uma entrada na igreja de Laodiceia por outro lugar, pela janela ou por qualquer outra abertura. Ele estava à porta, porque ele não é ladrão nem salteador. Aquele que entra pela porta, diz o versículo de João capítulo 10, aquele porém que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre. Por que o porteiro abre? Porque o porteiro confia, porque o porteiro sabe quem é, porque o porteiro entende que o pastor das ovelhas, ele tem um cuidado, um zelo, uma proteção pelas ovelhas, um amor pelas ovelhas, porque o porteiro sabe que as ovelhas estarão bem cuidadas por esse pastor, por isso ele abre a porta, e diz que as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Que coisa linda, o Senhor conhece o teu nome, o Senhor conhece o teu nome, o Senhor conhece o Renato, o Senhor conhece a Ângela, o Senhor conhece a Larissa, o Senhor conhece o Cláudio, o Senhor conhece a Marilene, o Jacques, conhece a Lília, o Senhor conhece cada um dos irmãos. O Senhor conhece você pelo seu nome, Ele chama você pelo seu nome, Ele bate e diz: eu quero entrar na tua casa, meu filho, eu quero ter comunhão com você.
Agora, você deve abrir a porta para Jesus entrar no seu casamento. Você deve abrir a porta para o Senhor Jesus entrar na sua vida financeira, na sua vida profissional, nas suas emoções, nos seus relacionamentos, na sua família. Abra a porta. Abrir a porta significa o Senhor tem liberdade para entrar e governar e reinar. Tem uma canção que a gente fala, né? Entra Jesus e muda as coisas de lugar. Que o Senhor Jesus tem essa liberdade de mudar aquilo que está fora do lugar em nossa vida, seja qual for a área do nosso coração. Agora, se você não abre a porta para Jesus entrar, eu quero te dizer que tem alguém, um outro, na porta, e ele vai tentar entrar. Abra comigo em Gênesis capítulo 4, verso de número 7. Lá para a igreja de Laodiceia, o Senhor Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Ele não vai arrombar a porta. Ele não vai entrar, ao menos que nós tomemos a decisão de abrir a porta e convidá-lo para entrar. Mas se nós não convidamos, Gênesis capítulo 4, verso 7, fala de dois irmãos que trouxeram oferta a Deus, Caim e Abel. Caim ofereceu uma oferta ao Senhor, mas Abel escolheu das primícias, do melhor que havia. Ele buscou aquilo que ele sabia que ia agradar o coração de Deus. Ele fez com esmero, com zelo, com fervor, com dedicação, com amor. E a palavra de Deus vai dizer que o Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, ao ponto que de Caim e de sua oferta o Senhor não se agradou. E por essa razão o Caim ficou bravo, descaiu-se-lhe o semblante, e o Senhor o encontra depois e o confronta com essas palavras. Diz assim: Caim, por que você está irado? Por que descaiu o seu semblante? Se você fizer o que é certo, ou se você ajustar o seu coração, a sua atitude, porventura aquilo que você oferece não será aceito. Aí o Senhor diz isso aqui, ó, verso 7, mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera, e quer dominar você. Querido, sempre vai ter alguém à nossa porta, ou o pecado, a tentação, o inimigo, usando de situações para conseguir uma abertura, uma brecha e entrar na nossa vida e causar uma devassa, bagunçar tudo, trazer sofrimento, dor, perda. Ou nós abrimos e dizemos: Jesus, entra e faz a tua vontade. Então o Senhor Jesus vai dizer lá no nosso texto de Apocalipse capítulo 3, ele diz: eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Eu queria que você pensasse na figura da ceia. A ceia fala de comunhão, de intimidade. Um dos aspectos que evidenciava essa comunhão era o partir do pão. É interessante que Jesus, naquela ceia com seus discípulos, antes do seu martírio, ele vai usar uma expressão muito forte. Ele diz assim: desejei ardentemente. Você já desejou algo ardentemente? O que é desejar ardentemente? É aquela coisa que você diz: puxa, eu quero tanto, puxa, como que eu desejo, como eu estou desesperado para conseguir isso, eu quero tanto. Você suspira, você pensa, você imagina, você quer muito aquilo. Jesus diz: desejei ansiosamente, ardentemente comer essa Páscoa, ceiar com vocês. Agora é interessante que a instituição da Páscoa, ela foi estabelecida lá com Moisés, por ocasião da saída dos filhos de Israel do Egito, quando o Senhor estabelece ali um memorial, uma tradição para que lembrasse o Deus que traz o livramento. E ele diz: olha, nesse dia do ano, que é o primeiro mês, todos vocês se reunirão em famílias, cada família vai se reunir, vai pegar um animalzinho daquele lá, vai sacrificá-lo,
e vocês vão comer a Páscoa. E isso ano após ano se repetia. As famílias, por ocasião da data da Páscoa, se reuniam para comer aquela ceia. E Jesus, é interessante que essa ceia, ele não está com a família. Ele não está com a família dele. Ele não está com Maria, ele não está com seus irmãos, com suas irmãs. Ele está com seus discípulos. Sabe por quê, queridos? Porque a pessoa com quem você tem intimidade é aquela a quem você dá ouvidos. Lembra que eu falei aqui numa outra mensagem, alguns domingos atrás, que Jesus estava ensinando sobre ouvir a voz de Deus, de repente chegaram sua mãe e seus irmãos, e isso foi anunciado a ele. Ele falou, mas quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra e a praticam. Então Jesus está dizendo aqui, olha, a minha intimidade, o meu relacionamento, a minha comunhão profunda é com esses aqui que têm ouvido a minha palavra, me seguido. Então, a quem você dá ouvidos vai estabelecer com quem você tem intimidade. Presta atenção, aqui tem uma chave espiritual, irmãos. Se eu dou ouvido à voz de Deus, se eu busco ouvir a vontade de Deus para a minha vida, é com Ele que eu vou desenvolver o meu relacionamento e a minha intimidade. Se eu dou ouvido às sugestões do inimigo, se eu dou ouvido às ideias, aquilo que ele me orienta a fazer, é com o diabo que eu vou desenvolver a minha intimidade. E quantas vezes nós vemos o crente dando ouvido a fazer alguma coisa, a tomar uma decisão, a abrir os lábios para declarar uma palavra, às vezes uma palavra suja, uma palavra de maldição. Quem sugeriu aquela palavra no seu ouvido? Foi o Espírito de Deus, que mandou você praguejar no momento de raiva? Foi o Espírito de Deus que sussurrou no teu ouvido para você falar mal do teu irmão? Foi o Espírito de Deus que sussurrou no meu ouvido para eu liberar uma palavra de incredulidade? Se não foi o Espírito de Deus, quem que está sussurrando no meu ouvido? A quem eu estou dando ouvido? Eu estou desenvolvendo intimidade. Sabe, amados, quando Jesus morre, a sua morte representou uma grande frustração para os seus discípulos, porque eles tinham a expectativa de que ele seria aquele que iria trazer uma revolução e libertar Israel do domínio do Império Romano. E diante daquele sentimento de derrota, aqueles discípulos estavam devastados, eles estavam com aquele sentimento de que, olha, acabou, não tem mais esperança, não há mais o que fazer. E cada um voltou para a sua vida antiga, para seguir o seu caminho, e 2 deles se dirigiram a uma vila chamada Emaús, com aquele sentimento de derrotados. Acabou a igreja, tudo aquilo que a gente tinha esperança não existe mais. E eles estão indo com aquele sentimento pesado, mas de repente alguém se põe a caminho com eles. E essa pessoa que se põe a caminho com eles começa a conversar e começa a anunciar-lhes a palavra. Eles começam a ouvir uma voz falando para eles da promessa. Eles começam a ouvir palavras que iam contra aquela desesperança que eles estavam enfrentando. E quanto mais eles iam ouvindo, mais interessados ficavam, e ficaram tão interessados na voz que estavam ouvindo, que quando chegaram na sua casa em Emaús, decidiram abrir a porta e convidar aquele que os acompanhava para entrar, dizendo, já é tarde, fica conosco, entre, a porta está aberta. Eles ouviram a palavra, convidaram, abriram a porta, convidaram para entrar, e ali se sentaram em volta da mesa para cear. E quando aquela pessoa que os acompanhava pega o pão, ele parte o pão e os entrega, e eles comem, algo acontece, queridos. Os olhos deles se abriram.
E eles enxergaram que quem estava com eles caminhando o tempo todo era Jesus. Aleluia! Às vezes você está vivendo na sua vida, o Senhor está caminhando ao teu lado, Ele está cuidando, Ele está te livrando, Ele está estendendo a sua graça, o seu amor e o seu cuidado, e você não está percebendo porque você está cego pelas circunstâncias, porque você está cego pela desesperança, pela incredulidade, porque você não conseguiu entender o propósito de Deus, que o plano dele é maior, que os seus caminhos são mais altos que os nossos caminhos, que as coisas nem sempre acontecem como a gente pensa que deveriam acontecer. Deus é soberano, queridos. E quando eles abrem a porta, eles ouvem a voz, abrem a porta, sentam à mesa para cear, os seus olhos espirituais são abertos. Aquilo que eles não conseguiam ver, aquele sentimento de derrota, de desesperança, agora é substituído por um sentimento de alegria, e eles dizem: o nosso coração está queimando, e eles se levantam dali, e aquele projeto de abandonar tudo aquilo que tinham crido e voltar para a vida antiga, eles deixam para trás e dizem: vamos voltar para Jerusalém, porque o Senhor vive, Ele está conosco, os nossos olhos estão abertos, nós conseguimos entender o projeto de Deus, e eles voltam entusiasmados, cheios de alegria, e eles vão ser parte dessa igreja, a igreja vencedora, a igreja que avança, a igreja que se expande, a igreja que domina todo o Império Romano, e essa igreja que continua avançando e crescendo até hoje. Ouvir, abrir, cear e se tornar vencedor. Isso aconteceu com aqueles discípulos de Emaús. Por outro lado, fazendo um contraste, Gênesis no capítulo 2 e 3, ali que falam sobre a queda de Adão e Eva. Adão e Eva, aquele primeiro casal, eles tinham ouvido a voz de Deus. Mas o que acontece, queridos? De repente, Eva, ela está rodeando aquela árvore do conhecimento do bem e do mal, e ela dá ouvidos a uma outra voz, a voz da serpente, a voz do inimigo. Ela dá ouvidos à sugestão da serpente, e ela abre a porta do seu coração para acolher aquelas palavras e aquela sugestão, e ela vai então comer de algo que o Senhor não tinha abençoado para que fosse comido, e os seus olhos também se abriram. Ela deu de comer ao seu marido também, e os olhos de ambos se abriram, diz a palavra, mas se abriram para o mal. E a palavra de Deus vai dizer que eles são ali derrotados, eles perdem o domínio, eles perdem a autoridade, eles perdem aquilo que o Senhor tinha conferido a eles, porque alguém estava à porta batendo, querendo entrar, alguém, uma voz diferente da voz do Senhor. Eu queria, querido, já caminhando aqui para o encerramento, dizer que a vontade do Senhor para mim e para você é que sejamos vitoriosos, mas para isso nós precisamos ouvir a voz de Deus. Veja aí Apocalipse 3, versos 21 e 22. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e sentei com meu Pai no seu trono. E ele encerra a mensagem dessa carta, as últimas palavras enviadas para essa igreja, que se achava rica, opulenta, que tinha visão, que era feliz, que era bem vestida. As últimas palavras para essa igreja são: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Querido, o Senhor Jesus está batendo, e Ele diz: quem ouvir a minha voz, abrir, eu vou entrar, eu vou ter comunhão, eu vou mudar as coisas de lugar, eu vou abrir os olhos para enxergarem propriamente, para enxergarem da forma certa aquilo que é a minha vontade, como vocês viverem uma vida que vai fazer de vocês pessoas vitoriosas. Vitoriosas não no conceito desse mundo, não no padrão desse mundo, mas de acordo com a perspectiva de Deus.
Concluindo, não ouvir a voz de Deus, não abrir a porta para Ele, significa viver espiritualmente morno. Eu não sei se você já teve a experiência de tomar um café na temperatura ambiente. É intragável, né, irmãos? Ou você toma um café bem quente, ou como tem lá nos Estados Unidos, aqueles cafés gelados em latinha, que o pessoal gosta de tomar. Mas tomar um café na temperatura ambiente, não dá, não desce. Uma vez eu pensei que a garrafa térmica tinha guardado a temperatura, eu coloquei o café lá, quando eu virei, achei que eu cuspi na pia. Ó, pastor, que porquice. Mas era intragável. Que eu e você não sejamos achados espiritualmente diante do nosso Deus como pessoas intragáveis. Senão nós vamos ser considerados infelizes, miseráveis, pobres, cegos e nus. Se por outro lado ouvirmos a voz de Deus e nos humilharmos, nos arrependermos e abrirmos a porta do nosso coração para que Ele entre, para que Ele governe nossa vida, Sua palavra abrirá os nossos olhos para o que é bom e nós viveremos uma vida de vitória. Você quer experimentar isso? Nós estamos chamando a igreja domingo após domingo. Ouça a voz de Deus. Pastor, como é que eu ouço a voz de Deus? O Senhor fala de diferentes formas, queridos. A palavra de Deus, se você tem uma Bíblia em casa, pegue a sua Bíblia, ore e diga: Senhor, fale comigo. Me ensina a tua palavra e se dedique a meditar na palavra de Deus. O Senhor vai falar com você através do seu Santo Espírito. O Senhor vai falar através de uma pregação como essa que você está ouvindo. O Senhor está falando nessa manhã. Bom, o Senhor pode falar com você através de um sonho. O Senhor pode falar com você através de uma impressão que Ele coloca no seu coração. O Senhor pode falar com você através dos seus pais que amam você e que são instrumentos de Deus para te dar uma orientação. Através do conselho de um homem, de uma mulher piedosa. Queridos, há tantas formas de o Senhor falar. Em todo tempo, Ele está batendo a porta e dizendo: quem abrir, quem ouvir a minha voz e abrir, eu vou entrar. E eu vou fazer diferença na sua vida. Você quer isso para a sua vida? Glória a Deus, se coloque de pé.